7h38. Bom dia, Itaporã, bom dia, Dourados, bom dia, Mato Grosso do Sul, bom dia, Brasil. É a programação da Rádio Coração chegando até você nesta manhã de sábado. Eu, Zé Sanabio, faço companhia para você, mando um grande abraço ao nosso querido padre Fernando, né? Que não está meio dodói, né? Está meio dodói, então enquanto isso, a gente reza por ele. E ele pediu que a gente estivesse aqui hoje, né, Padre Fernando? Um grande abraço. Obrigado pelo seu trabalho aqui junto conosco. Muito importante, trabalhando conosco, Alexandro. E olha só o tema de hoje, programa Ponto de Vista. Hoje é dia 15, né? 15 de maio, né? Estamos no mês de maio, Maio Amarelo. Essa campanha anual que visa chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. O Observatório Nacional de Segurança Viária disponibiliza hoje para toda a sociedade as peças publicitárias da campanha 2021. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. São 23 imagens que contemplam os mais variados modelos para publicação e impressão, para todos que irão apoiar e trabalhar em conscientização para um trânsito seguro durante o mês de maio. Muito bem, para conversar conosco nesta manhã, convidamos a Mariana de Souza Neto, diretora-presidente da AGETRAN, Agência Municipal de Trânsito. Mariana, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Prazer em ter aqui conosco. Prazer é nosso, com certeza, estar aqui mais uma vez. Tá de amarelinho por causa do mês? Maio amarelo. Então tá bom. Estamos também com o Antônio Carlos de Oliveira, da Guarda Municipal de Dourados. Bom dia, tudo bem, Antônio? Seja bem-vindo. Bom dia, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje. Esperamos contribuir. Isso mesmo. Bom, eu sempre gosto de apresentar as pessoas que vão falar na Rádio Coração. Antônio, você é guarda municipal. Qual é a tua função? O que você faz no dia a dia? Bom, eu pertenço à guarda desde 2008. Até dezembro de 2020 eu atuava no serviço de motopatrulhamento e de janeiro para cá eu estou no departamento de trânsito da Guarda Municipal. Eu exerço a função de diretor do departamento de trânsito. Sim. E Mariana, quanto tempo está no trânsito? E essa função, primeira vez? É a primeira vez que uma mulher toma essa função? Como que é ser presidente da AGETRAN aqui de Dourados? Já tem uns anos aí que eu trabalho na área, né? Tô completando esse ano, acho que 18, perdi as contas, né? 18 anos já no funcionalismo público e trabalhando sempre na área de trânsito. E aí esse ano ganhei esse presente mesmo, né? De poder estar colocando em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido e estudado durante todo esse tempo. Tem sido desafiador, com certeza, é um tema desafiador, né? O trânsito, a gente sabe que ele envolve muitas coisas, né? Ele envolve engenharia, ele envolve educação, mas principalmente ele envolve as pessoas. Então, a mudança do trânsito, que todo mundo tanto almeja, ela está, na verdade, em cada um de nós. Então, realmente é desafiador, mas também muito bom poder contribuir, né? Afinal de contas, todos nós nos beneficiamos ou não do trânsito. Mariana, qual é o papel da AGETRAN em Dourados? O papel da AGETRAN é praticamente tudo que se refere a trânsito e transporte, né? Então, implementação, fiscalização, educação, planejamento, todas as matérias que são do trânsito e do transporte são de responsabilidade da AGETRAN, né? E a nossa missão é trazer um trânsito com mobilidade e segurança para todos os que utilizam a via. Sim. Bom, e o Maio Amarelo, como que surgiu essa ideia, esse projeto de ter um mês? Lembrando que todo dia é importantíssimo, mas o mês chama a atenção para essa realidade, né? Isso. O mês de maio, ele foi o mês em que a ONU decretou a década mundial de redução de acidentes no mundo, né? E aí, a partir desse decreto do plano da década de redução de acidentes, foi escolhido o mês de maio para fazer intensificar essas ações de conscientização, né? E aí o amarelo, por conta das placas
de advertência, né? Tá te advertindo, ó, é amarelo, atenção, né? Te advertindo para quê? Para a quantidade de mortes no trânsito, que somam aí milhares e milhares de pessoas que perdem a vida em todo o mundo. Então, foi decretado o mês de maio e a cor amarela, para que haja esse engajamento. Você falou no início, né? Está disponível para quem quiser. O Observatório Nacional disponibiliza as peças para empresas, para pessoas que quiserem utilizar. É gratuito as peças de publicidade. Por quê? Porque é uma responsabilidade que todos podem compartilhar. Então, mundialmente, o mês de maio é o mês de conscientização, né, de chamar a atenção para o elevado número de mortes no trânsito. E o tema desse ano? O tema desse ano, respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. É o máximo que a gente pode fazer, é isso aí. Não, se fizer isso, já tá resolve ótimo. tudo, né? Porque assim, o que a gente percebe é exatamente isso. A gente tem responsabilidade, nós temos várias responsabilidades, né? Levantar cedo, ir trabalhar, ou estudar, ou fazer afazeres domésticos, enfim, nós temos responsabilidades, mas nós a praticamos no trânsito, né? Nós temos responsabilidade nas atitudes que nós temos no dia a dia, no trânsito, e principalmente nós respeitamos não só as regras, mas nós respeitamos as pessoas que compartilham do trânsito com a gente. Então, assim, é um tema muito forte, eu penso, que mexe com os valores, né? Os nossos valores da sociedade no geral, né? E ele é bem amplo, dá pra gente trabalhar bastante. Tá. Muito bem. Antônio Carlos, falando de trânsito, mas sem esquecer desse, impossível esquecer, esse tempo que nós estamos vivendo, a pandemia. Como tem sido nesse último ano para vocês que trabalham também na área da fiscalização, quando se trata de pandemia? Nós já estamos desde março de 2020 empenhados nessa fiscalização da Covid-19, né? A demanda ela é intensa, principalmente em feriados prolongados, finais de semanas. Nós temos uma demanda muito grande quando se refere a eventos clandestinos, aglomerações e residência. Nós temos que dar suporte para as equipes de fiscalização do município, que é a vigilância sanitária, a fiscalização de postura. Nós já tivemos até o momento mais de 50 agentes que foram contaminados. Da sua corporação? Da Guarda Municipal, nós tivemos mais de 50 agentes desde março de 2020 até hoje que já tiveram contaminação por Covid-19. Alguns tiveram um quadro mais grave, mas graças a Deus até o momento não tivemos nenhuma perda. Isso é o que importa. E de certa forma acaba prejudicando os outros atendimentos, né? Além da fiscalização da Covid, nós temos outras funções, a fiscalização de trânsito, nós temos a questão do patrimônio público, que é nossa função primordial, que está lá na Constituição. E muitas vezes essas atribuições elas acabam sendo prejudicadas, porque você tem que empenhar um número maior de efetivo para atender essas demandas, que é urgente, que se faz necessário, né? E o que a gente pede é que a sociedade ela tenha um pouco de consciência, né? Que evite essas aglomerações, que assim vai dar um fôlego para que os demais órgãos consigam se restabelecer e voltar às suas atividades normais. Uma pergunta, o toque de recolher, hoje é 9 horas, né? Sim. Ele evita muita gente, mais gente na rua. Diminui essa questão do fluxo de trânsito, assim, dos acidentes, dessa fiscalização, ou você acha que não mudou nada? Com relação aos acidentes, nós tivemos os números que foi até apresentado na audiência pública, nós tivemos na quarta-feira, que reduziu. Mas essa redução, ela não é real, porque você reduz o número de pessoas na via circulando, em tese. É claro que tem pessoas que por necessidade de serviço, a procura de algum serviço de urgência, vai ter que se deslocar. Então você diminui o número de fluxo de veículos na via. Consequentemente, você vai diminuir o número de acidentes. Então essa redução que nós tivemos de acidente nesse período agora de pandemia, ela não é a realidade. A tendência é que quando voltar à normalidade, a gente vai ter um parâmetro da real situação dos acidentes de trânsito. Então tá.
Quando são 7h48, programa Ponto de Vista, levanta um pouquinho a música, é isso mesmo, estamos com você. Horas e 51, programa Ponto de Vista. Estamos recebendo a Lucielma Rezende, ela que é enfermeira do SAMU. Lucielma, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Mais perto do microfone, isso, tudo bem, Lucielma? Tudo bem, bom dia a todos. Seja bem-vinda. Lucielma, fala um pouco da sua função como enfermeira. Você parece que não é daqui, você disse, fala um pouquinho para nós. Bom, eu estou trabalhando no SAMU, né? Eu sou enfermeira, atualmente eu estou no Núcleo de Educação e Urgências lá do SAMU e atuo também na unidade de intervenção, que é a unidade de suporte avançada, que é a ALFA que nós identificamos. Essa unidade de intervenção é a unidade que é composta por um médico socorrista, o enfermeiro, o socorrista, condutor socorrista, o médico e o enfermeiro. E depois nós temos 2 unidades de suporte básico, que fazem a composição, que é o condutor socorrista e o técnico de enfermagem. Conta para nós, o trabalho dos bombeiros de vocês, há uma semelhança? Há uma semelhança. O corpo de bombeiros, né, eles trabalham com profissionais que são militares, eles não são identificados como profissionais de saúde, que é diferenciado das nossas unidades, que são unidades compostas por profissionais de saúde, seja de nível médio, técnico de enfermagem e auxiliar nas unidades de suporte básica ou na unidade de suporte avançado, o médico e o enfermeiro. Lucielma, como que está essa questão dos acidentes aqui em Dourados? O que tem acontecido? Vocês têm sido chamados muitas vezes? Conta para nós. Sim, ainda tem acontecido bastante acidente. Nós observamos, assim, pelos nossos números estatísticos mensais, que em 2020, quando iniciou a pandemia, houve uma redução desse número de acidentes em geral. Ela manteve esse número reduzido em torno de abril, maio, até julho, agosto, meados de agosto. A partir de setembro, esse número já começou a dar uma elevada, né? E esse número ele mantém até em meados de 2021, que é em abril. Então teve essa discreta redução, porém a partir de setembro ela já teve essa elevação de novo desse número de acidentes. Muito bem, quando são 7h53, vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Estamos no Ponto de Vista falando sobre o Maio Amarelo,
que é esse mês importante de conscientização do nosso cuidado, da nossa responsabilidade com o trânsito, porque o trânsito sou eu e você. Programa Ponto de Vista. Expresso Dourados, Campo Grande, informa a hora certa. 7h52. Transporte de passageiros e encomendas entre Dourados e Campo Grande, via Maracaju e Nova Alvorada do Sul. E agora Carapó e Amambai. Fone 3032-9050 e 998845633. Expresso Dourados, Campo Grande. Móveis Plaza, conforto e economia. Show de prêmios Móveis Plaza. Compre na Móveis Plaza de Itaporã e Douradina e concorra 10 bicicletas e uma moto 0 km. A Móveis Plaza vai presentear você. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom e concorre o ano todo a vários prêmios. São 10 bicicletas e uma moto 0 km. Na Móveis Plaza, você encontra as melhores opções para deixar a sua casa ainda mais linda e aconchegante. Venha para Móveis Plaza. A sua casa vai amar. Em Itaporã e Douradina. Existe a Móveis Plaza, o melhor do seu lar. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Cooperplan Projetos Ambientais e Topográficos oferece desde 1991 serviços com tradição e profissionalismo para empresários e produtores rurais, com atividades nas áreas de cadastro ambiental e rural, curva de nível, georreferenciamento, levantamentos, licenciamentos, desmembramento e remembramento de áreas e projetos de recuperação de áreas degradadas. Cooperplan em Dourados, Rua Aziz Haslein, 66, Jardim Clímax. Telefone 3426-6447. Acesse cooperplan.com.br. Joias legítimas em ouro e prata. O melhor lugar é nas Joias Nápoles, onde você encontra alianças, anéis, gargantilhas, brincos, pulseiras, relógios de várias marcas importantes. Joias Nápoles, o endereço certo para presentear em ocasiões especiais. Melhor preço e atendimento. O Anelson de Araújo, 547. Fone 3421-9421. Centro de Dourados. Programa Ponto de Vista. Horas e 57 minutos. Ponto de Vista, Maio Amarelo. Ô Mariana, a gente fala, a saúde não vai bem. Realmente, se for olhar para a corrupção no Brasil, está prejudicando muita coisa, inclusive a saúde. Mas a responsabilidade passa por muita gente, passa por nós. Por exemplo, entenda o impacto da imprudência no trânsito na saúde pública. Como devemos entender isso? Exatamente, está diretamente ligado. Tanto que, mundialmente, as ações para redução de acidente, ela partiu da OMS. Ah, é? É, porque o trânsito, ele é entendido como uma pandemia. Antes mesmo da Covid-19, já era tratado assim. Ele já está dentro dos núcleos da saúde, é tratado como uma doença. Porque o acidentado, ele vai para o hospital. É lá o impacto maior. Além da vida da pessoa, da família, de todo mundo que sofre, o impacto na saúde
ele é diretamente. Então, quando a gente tira uma vítima de acidente de trânsito, por exemplo, de uma UTI, você libera esse espaço hoje, que a prioridade é da Covid-19. Então, as pessoas precisam ter essa consciência. Trânsito, né? Às vezes a gente escuta, trânsito é só multar, é só a multa só para arrecadar. É o contrário, o trânsito hoje ele dá muito mais gasto do que arrecadação, levando em consideração os acidentes de trânsito. E aí esse link as pessoas não costumam fazer, né? Os investimentos no trânsito são para que reduza os gastos na saúde. E ele está diretamente ligado, sim. O que você gostaria de falar sobre isso? O que nós não podemos deixar de ressaltar também é que esse impacto na saúde pública, nos nossos hospitais públicos, nós não temos lá somente esses pacientes vítimas dos acidentes de trânsito, que poderia ser reduzido, minimizado com ações educativas, com atitudes responsáveis dos próprios condutores. Nós temos outras clínicas, nós temos outros atendimentos que também impactam na saúde pública. Então, nós temos casos graves, nós temos outros tipos de violência, ferimento por arma branca, ferimento por arma de fogo, nós temos os casos clínicos, nós temos os AVS, que a gente fala, com acidente vascular encefálico, os infartos, né, infarto agudo do miocárdio. Então, tem outras clínicas também que vão impactar na ocupação de leitos. E essa ocupação de leitos hospitalares, quando a gente fala de impacto, a gente não pode lembrar só de leito, só de cama, só de quarto. Nós estamos falando também de profissionais de saúde, nós estamos falando de custo, de materiais, né? Então, muitas vezes, eu tenho aquela quantidade X de profissionais de saúde, seja para atender a Covid, seja para atender essas outras clínicas, né? Então, para atender todos os pacientes, graves, não graves, todos os pacientes que necessitam de atendimento. E se reduzíssemos esses números dos acidentes, né, dessas vítimas que necessitam desse atendimento, eu acredito que a gente reduziria também esse alto impacto, né, esse acúmulo na saúde pública também nos nossos hospitais. Hoje a referência em Dourados que nós temos para trauma é o Hospital da Vida, né? Que é o hospital público, que muitos dos nossos pacientes não têm plano de saúde, então a nossa referência sempre vai ser o Hospital da Vida. E quando é algo um pouco mais menos crítico, menos grave, esse paciente ele é encaminhado inicialmente para a UPA, para fazer o primeiro atendimento, para fazer algum raio-x, algum exame necessário para ver se precisa mesmo fazer o encaminhamento para a unidade hospitalar, que é de alta referência. Muito bem. E você, Antônio, o que você gostaria de acrescentar nesse aspecto, desse impacto que causa, como a Lucielma falou, tem várias situações, mas quando se trata do trânsito? Bom, nós sabemos que o trânsito ele tem mais de 30 mil mortes por ano, é um número elevadíssimo. Hoje nós temos as mortes decorrentes da Covid, que são um número muito alto, mas o trânsito ele já vem vitimando pessoas há décadas. Se a gente somarmos esses índices de morte, vai dar muito mais. Muita gente passa desatento, né? 30 mil mortes no ano no Brasil por decorrência de acidente de trânsito. Tem um problema também, que a maioria das mortes que acontecem no trânsito, elas estão relacionadas à imprudência. Se nós pegarmos um levantamento estatístico, mais de 90% dos acidentes que resultam em óbito tem uma falha humana. Sim. A falha mecânica ela é mínima. E muitas dessas falhas humanas estão relacionadas ao excesso de velocidade e ao álcool ao volante. A embriaguez ao volante ela é um problema sério no Brasil. Em Dourados também, né? Nós temos vários acidentes, muitos deles fatais em decorrência da ingestão de álcool e condução. E esses problemas vão acabar onde? Vão acabar no serviço de saúde. Acidentes envolvendo motociclistas geralmente é grave. Nós temos aí fratura dos membros inferiores, membros superiores e muitos casos de óbito. Então a consciência, acho que ela é o primeiro caminho para a gente superar essa barreira aí
E a partir do momento que nós diminuirmos o número de vítimas de acidente, a gente vai acabar diminuindo também os custos na saúde, que possibilitaria um investimento num posto de saúde, que é aquela atenção primária. Né? Então, mas a Mariana falava sobre a questão porque você falou da bebida e o que mais? A imprudência. Imprudência. E faz parte da imprudência o celular. Você disse de um aumento assustador que é causado de acidente no trânsito por causa do celular. O que você diria sobre isso? Tem um estudo, ele é um estudo salvo engano, não lembrar o nome certinho, que não é da minha área, mas é da Associação Nacional dos Médicos, não vou lembrar a sigla da medicina, mas eles falam num aumento de 400% da possibilidade de acidentes enquanto você utiliza o telefone celular, principalmente o aplicativo que é para conversas, né? Que aí você deixa de olhar para a pista para olhar para o celular e digitar. Então, o seu pensamento, seu cérebro, ele não está pensando em dirigir, em frear, ele não está pensando em olhar outro veículo, olhar sinal. Ele está voltado, a sua cognitividade naquele momento está voltada para digitar um texto, está voltado numa conversa. Então, você está totalmente desatento. E a maioria, como o Barreto colocou muito bem, os nossos dados de fevereiro e março, eles mostram isso, os acidentes são por falta de atenção. A pessoa não vê a placa, a pessoa não vê a proximidade com outro veículo, a pessoa está desatenta. Soma-se isso com o excesso de velocidade, certo? Porque é gritante que as pessoas andam muito acima da velocidade permitida em Dourados, por uma série de questões que a gente pode tratar depois. Mas acima da velocidade, desatento, você pode perceber o aumento do número de capotamentos que teve. Durante o dia a gente tem capotamento. Para um veículo capotar, ele está em alta velocidade. E para ele capotar sem cruzar com ninguém, numa via reta, 90% que está no telefone celular, ou mal súbito. E não é o que a gente tem visto. Chega no local, a pessoa está muito bem, por sinal, mas o celular voou dentro do carro. Então, infelizmente, é um vício, a gente fala, né? A gente sempre fala, não deixa a criança muito no celular. Mas o adulto está lá, dentro do carro, onde quer que ele esteja. Teclando, né? Que é o pior ainda. Então, são fatores que praticamente decretam ali que aquela pessoa não está respeitando a própria vida. Né? Ela pode ceifar a vida de alguém, mas ela pode também vir a óbito. Mariana, houve algumas mudanças no Código de Trânsito, né? Uma das coisas que eu achei que foi assim de muita sabedoria por parte de quem foram as pessoas que realizaram essas mudanças. Por exemplo, a pena para quem atropelava alguém e ia a óbito era muito leve. Agora modificou muito. Então, o que você gostaria de acrescentar sobre alguma mudança, alguma coisa nesse código que você acha que contribui bastante, que avançou um pouco mais? Vou passar para o fiscalizador aqui. Vamos lá, então. Tá na ponta da linha. Bom, só antes de entrar nessa questão que você mencionou, eu só queria complementar o que a Mariana falou do celular. Porque até pouco tempo atrás nós tínhamos uma infração prevista para o celular, que era a infração de dirigir falando ao celular, que é uma infração de natureza média. Preocupado com esse índice, esse aumento de acidente em decorrência do uso do celular, nós tivemos uma alteração no CTB, alguns anos atrás. E hoje nós temos 3 condutas que podem caracterizar uma infração, que é a de falar, que já existia, uma infração de natureza média, e nós temos 2, que é a de segurar o aparelho celular e a outra de manusear. Explica melhor essas. Essa de manusear, sim, ela caracteriza, por exemplo, quando a pessoa está teclando, digitando um aplicativo de mensagem. E a de segurar, ela pode estar segurando para observar, para ver um áudio, para ver uma imagem, tá? Então essas 2 condutas, elas não existiam. E elas foram inseridas há alguns anos já no Código de Trânsito e elas são de natureza gravíssima. Então a de falar é de natureza média e essas 2 novas são de natureza gravíssima. Não tão novas, já tem alguns anos, né? Mas elas foram criadas em virtude desse índice de acidentes em decorrência do uso do celular. Passando para o questionamento que você fez com relação às condutas que acarretam danos, né? Nós tivemos algumas alterações significativas, principalmente na lesão corporal e no homicídio culposo no trânsito.
que antes eles são punidos a título de detenção, né? São a lesão corporal culposa e o homicídio culposo, ou seja, aquele em que não há a intenção de causar a lesão ou de causar a morte, né? E que a pena deles era de detenção, acho que o homicídio culposo era de 2 a 4 anos, tá? Detenção talvez a pessoa fique, o que é detenção? Detenção é quando o condenado, ele inicia o seu cumprimento de pena já no regime semiaberto. Então teve uma alteração nesses 2 delitos que passou a prever o crime de reclusão com a pena aumentada, ou seja, reclusão você pode iniciar lá no regime fechado, popularmente falando na penitenciária, na PED de Dourados, por exemplo, né? E as penas foram elevadas, acho que por homicídio culposo hoje em decorrência do álcool, quando a pessoa mata alguém na direção do veículo, estando sob a influência de álcool, ele é reclusão, salvo me engano, de 5 a 8 anos. E a maior pena que nós temos no CTB hoje não é relacionada ao crime de racha que a gente conhece, né? Que ela tem uma reclusão aí que vai até 10 anos. Quando você praticar o homicídio no trânsito e a sua conduta for por racha, caracterizada, você estava disputando uma corrida não autorizada, a pena pode chegar de reclusão até 10 anos, né? Então aumentou essas penas nesses casos aí, né? Que realmente é aquele caso que causa maior revolta na sociedade, né? O que deixa o cidadão, a sociedade como um todo, mais revoltada com relação aos crimes de trânsito é quando uma pessoa embriagada atropela e mata alguém, né? Quando disputando uma corrida, fazendo uma manobra irregular, acaba atropelando e matando alguém. Isso deixa uma sensação de impunidade para a sociedade. Por isso teve essa mudança no CTB. Mais severa, né? Mais severa. Então tem que ficar atento, né? Muito atento, né? Nesses 3 delitos, né? Esperamos que ninguém passe por isso, que é a lesão corporal agravada pelo álcool, o homicídio culposo agravado pela ingestão de álcool e a disputa de corrida agravada pelo álcool também, com resultado morte, todas elas. E a gente já viu algumas coisas bárbaras aqui em Dourados, principalmente nessa questão de racha, né? Sim. Que marcou a população até, né? Agora, Lucielma Rezende, enfermeira aí do SAMU, quais são as causas mais comuns? O que vocês encontram mais quando vocês são chamados? Diariamente, nós temos um número bastante elevado de acidentes, colisão, carro-moto, né? Esse é um número mais elevado que constantemente a gente tem observado. Tanto com gravidade e com menor gravidade. Mas existem outros tipos de trauma também que a gente costuma atender da mesma forma, colisão moto-moto, colisão carro-bicicleta, mas o maior número que nós temos, ou seja, por queda acidental de moto ou colisão mesmo do veículo, né, e a moto. Muito bem. São 8h12, programa Ponto de Vista. Mariana, nesse maio amarelo aqui em Dourados, o que você gostaria de destacar, ações que vocês estão... Estou sabendo aí de um projeto importante que foi aprovado na questão das escolas. Poderia trazer tudo isso para nós? Porque, para mim, há muitos anos, quando eu comecei na Fundação Terceiro Milênio, que sempre a gente foi chamado para participar das questões do trânsito, a gente sempre colocava lá, tem que passar pelas nossas crianças, E hoje vem um projeto assim que começa, não que começou, mas que dá um pontapé inicial mais importante para nós, é uma alegria muito grande. Com certeza. Nós estamos com várias ações, blitz educativas, a campanha, né, no rádio, na TV, orientativas, palestras, teve audiência pública. Então nós estamos com várias campanhas dentro do mês de maio, lembrando que nós estamos com algumas restrições devido à pandemia da Covid-19. Então, algumas ações que a gente fazia, que era aquela aglomeração gostosa com as crianças, que era aquela festa, a gente não pode fazer nesse período, né? E nós estamos confeccionando um plano municipal de redução de acidentes. Esse é um projeto da Getran, com todos os parceiros. A gente ainda vai ter esse momento, como a gente fala, é um filho que está nascendo, né? É um filho que tá nascendo no coração. E dentro desse plano tem esse projeto, que está há muito tempo no nosso coração, que a gente gostaria muito tempo de já ter colocado em prática, e que quando foi levado para a Secretaria de Educação foi automático. Isso alegrou muito, deixou a gente assim
muito feliz, porque eu apresentei a ideia e ela falou, vamos, não teve discussão. Como que uma cabeça pensante é importante, né, para realização, hein? Assim, eu chego a arrepio. Eu imagino. Porque assim, é um sonho, a gente sabe da necessidade, nós estudamos países que trabalham com o programa Risco Zero de acidente de trânsito, por exemplo, a Suécia, a África do Sul, que praticamente zeraram o número de óbitos. Zeraram o número de acidentes. Isso é um sonho mesmo, é um né? sonho. E quais são as práticas? Existem várias práticas de engenharia, de fiscalização, mas a principal, a primeira, toda criança a partir de 4 anos tem a disciplina de educação por trânsito na escola. Isso é fato. A gente tem na nossa vida aquilo que é incutido desde que nós somos pequenos. A gente traz para nossa vida os valores que nós recebemos. E o caráter da criança, ele é moldado até 7, 8 anos. Exatamente. Todos os estudos comprovam isso. E o que acontece hoje no Brasil, que aconteceu comigo e com todos nós? Quando nós completamos 17 anos, a gente já começa a ficar na agonia de tirar a nossa habilitação. Aí você vai lá, passa por um processo que é um processo bom, é muito conhecimento. Só que a sua cabeça já vai lá para aquele momento para fazer a prova passar. Só. Você não vai lá para aprender. Você quer fazer a prova e pegar a sua habilitação. Depois que você pegou a sua habilitação, aquilo passou. Aquilo não foi trabalhado na sua cabeça durante muito tempo. Foi durante certo período. Então, por que a gente não insere isso para que isso vire um valor na vida da criança? Tem que ser desde pequeno. Não tem como. Ainda mais porque o indivíduo, ele é moldado pelo meio que ele vive. Sim. Aí você tira uma habilitação, aprendeu tudo certinho e joga nesse trânsito do jeito que ele está hoje. Em quanto tempo que essa pessoa já vai estar adaptada ao meio que ela vive? Ela vai começar a andar conforme todo mundo anda. Então, paralelo ao trabalho que nós vamos executar de planejamento, de engenharia, sim, porque necessita, a gente tem essa consciência, eu não posso colocar a culpa 100% em todos os condutores. A gente entende que Dourados precisa de um planejamento para o trânsito. Então, paralelo ao trabalho de planejamento, paralelo ao trabalho de campanhas educativas para os adultos e de fiscalização, porque é necessário, nós vamos trabalhar para que daqui 10, 15 anos, as crianças que forem entrar no trânsito, elas já vão ter o valor da obediência, do respeito, da responsabilidade no trânsito incutida ali no coraçãozinho delas. Esse é o nosso intuito. Eu sou pedagoga, especialista em trânsito, mas eu sei o valor que tem da educação na vida de uma criança. E a secretária de educação, eu fiquei até final da tarde ontem conversando com ela para a gente já começar a alinhar o projeto. A princípio, eu tinha pensado que a gente iniciaria em 2022 para a gente consolidar melhor, mas ela falou, Mariana, se a gente fechar rápido, quando voltar a aula presencial, que a gente pretende que volte com as vacinas, né? Quando tudo estiver liberado, a gente já consegue voltar com a educação para o trânsito. Parabéns para ela. Nossa, fiquei muito animada, fiquei muito feliz. Falei, olha, você estava com a perspectiva melhor que a mim, então vamos agora correr para fazer o material didático. Tem pressa, né? Tem pressa. Porque esse resultado a gente sabe, às vezes as pessoas falam, educação não resolve, tem que meter caneta, educação não resolve. Não. Sim, mas se eu consigo fazer com que toda uma geração modifique o pensamento, chegue no trânsito com, sei lá, 50% melhor do que essa que está aí hoje, eu já tenho um resultado. Então é um trabalho que é a longo prazo, sim, mas quanto mais a gente demora para começar, pior é, né? É. Agora, você falou em questão de planejamento, da sua gestão. Você tem em mente, assim, porque sempre a gente ouve falar que precisa de um planejamento, a engenharia. O que você pode trazer, assim, de expectativa? Porque todo mundo está preocupado. Vocês, as autoridades, a gente vê as reformas, coloca semáforo aqui, semáforo ali, as lombadas estão desligadas, mas e aí o planejamento? O que vocês têm em mente? Nós temos, assim, dentro do plano municipal que nós estamos pretendendo apresentar para a sociedade, tem algumas vertentes, né? Uma delas é o planejamento da mobilidade, né? Quando se trata de mobilidade, às vezes a pessoa pensa apenas no transporte público e ele é um dos, porque quanto melhor o transporte coletivo for, teoricamente menos carro, menos moto, menos bicicleta, né? E você concentra num veículo só. Mas nós temos um plano de mobilidade que está aí desde 2018.
Nós temos já algumas ações previstas no plano de mobilidade que nós já estamos orçando, já estamos fazendo adaptações, que afinal de contas o trânsito ele muda muito, é muito rápido, então algumas coisas ficam defasadas sim, e nós já estamos planejando algumas alterações no plano, algumas coisas que serão submetidas para serem implantadas. Só que quando a gente fala em infraestrutura, porque sinalização não resolve mais em Dourados. Não adianta só eu sinalizar, ele coloca um semáforo e trava aqui. Coloca um semáforo ali, daí trava o outro. Aí eu saio colocando semáforo em todo lugar, daqui a pouco ninguém anda. Então não adianta eu lá e colocar um semáforo sem pensar o todo. E pensar o todo, ele cai na infraestrutura. E infraestrutura a gente sabe que o valor gera um custo altíssimo. A infraestrutura é o valor mais alto de uma obra. A sinalização é o mais barato. Então, nós estamos trabalhando em 2021 com o orçamento de 2020. Nós precisamos planejar esse ano, muito bem planejado, correr atrás do dinheiro, de preferência de outras fontes, federal, estadual, financiamentos, enfim, o que for possível a gente fazer dentro de um planejamento também financeiro, né, que o nosso secretário de Fazenda, ele é bem claro, ele falou, se não planejar, não tem como executar. Então a gente planeja o que a gente quer fazer, faz o orçamento, planeja o financeiro para em 2022. Lógico que a gente quer iniciar, às vezes eu recebo outra surpresa, como essa da educação, né, de conseguir fazer algo ainda esse ano. E aí em 2022 a gente já tem tudo organizado e planejado com etapas para a gente ir cumprindo, para melhorar a fluidez do trânsito. Muito bem, ô Antônio, uma das coisas assim que mexe comigo, eu acho que não só comigo, é ver menores com carro e sem carteira. Como tem sido essa prática em Dourados? Ela desapareceu ou os pais ainda continuam deixando seus filhos com o volante, que é uma arma na mão? Na verdade, vem aumentando. Vem aumentando a incidência dessas infrações. Sim. Nós temos um número de infrações altíssima, na qual o menor ele é flagrado dirigindo. Só reforçando, quando eu abordo um menor na condução de um veículo, são duas infrações. A primeira infração é aquela do condutor não habilitado, que é o menor não tem como ter habilitação. Ele não tem a idade mínima para ter esse documento. E segundo, ele entra a segunda infração de mesmo valor, que é para o proprietário do veículo, se ele entregou ou se ele permitiu que aquele menor tomasse posse daquele veículo, né? Lembrando que entregar a direção, por exemplo, o pai ou o proprietário do veículo está junto e ele permite que o menor conduza. Então é uma infração por dirigir e a outra por entregar, né? Ou que ele permita, que ele deixe a chave em fácil acesso, ou que ele dá consentimento para que aquele menor saia com o veículo. Lembrando que, além da infração de trânsito, nós temos a questão do crime. A pessoa que ela permite ou que ela entregue um veículo para um menor conduzir, mesmo que esse menor tenha plena capacidade de direção, que nós temos menores que dirigem muito bem, mas não pode, legalmente não pode. A pessoa ela já incorre lá no crime do artigo acho que, salvo me engano, do 309 ou 310 do CTB, que é entregar a pessoa não habilitada. Não precisa causar nenhum dano. A simples conduta de entregar o veículo já considera crime de trânsito. Então, se eu abordo lá o pai e ele permitiu que o filho esteja dirigindo e ele está junto, o pai vai ser conduzido para a delegacia de polícia. Porque a conduta dele é crime, independentemente se gerar algum dano ou não, tá? E a gente vem observando que esse índice de menores na direção aumentou. Claro, a frota de veículo de Dourados hoje, ela é bem maior do que há 15, 20 anos atrás. A tendência, né, é que a gente tivesse a frota aumentada e que essas infrações diminuíssem, né? Mas elas aumentam. A partir do momento que você intensifica a fiscalização, finais de semana, período noturno, a incidência de menor na condução ela é altíssima. E o que você quer dizer como autoridade do trânsito para os pais? Primeiro, enquanto cidadão, não permita em hipótese alguma, porque você pode estar colocando em risco, vai estar colocando em risco a segurança do seu filho. Ele pode se envolver num acidente, pode ser vítima ou pode vitimar alguém.
Em segundo, enquanto fiscalizador, se for flagrado, vai ser autuado o veículo, né? Porque está sendo conduzido por não habilitado. Se o pai for identificado, ele também vai responder penalmente, né? Então não empreste. Hoje a gente tem tantos aplicativos de transporte que o custo é reduzido, que não justifica, né, você ceder a direção do veículo com uma pessoa inabilitada, principalmente menor de idade. Certo. E a Luciana, que é enfermeira, que vai ali direto quando aconteceu, o que você diria para os pais nesse sentido? Ressaltando exatamente essa importância que a Mariana já disse muito bem, dessa educação mesmo, educação em saúde, a gente estar trabalhando isso juntamente às crianças e como projeto, então está de parabéns, né? A gente até fica emocionada com isso. Emocionado para nossa cidade, né? Porque realmente começa daí, do início, desde o princípio mesmo, dessas crianças terem essa educação, nesse caso no trânsito. E muitas vezes, né, o pai não teve isso, o pai não pôde, não teve essa oportunidade, e ela mesmo, né, responder, né, se nesse momento o pai tá achando engraçado, bonito, entregar a chave para o filho aprender, e o filho ele ter essa educação e ter essa consciência e falar não, né, muito obrigado, pai, eu não tenho ainda, não sou habilitado. Então a criança já ter essa conscientização desde pequena, né? Porque muitas vezes o pai não teve, né? Ele não está tendo essa maturidade nesse momento de identificar essa gravidade. E quando acontece, né? Deixa para acontecer essa irresponsabilidade e tem o ato em si do acidente, nós sabemos que muitas vezes são acidentes graves, né? A criança na condução de um veículo, até o tamanho, o seu porte, né, diante do veículo, ela muitas vezes ela não tem essa estrutura que permita o alcance direto da embreagem, do freio, até pelo não uso muitas vezes também do cinto de segurança, por imaturidade também, por irresponsabilidade. Esse acidente, esse trauma, ele acaba se agravando muito mais do que um adulto, né? Então a vítima se torna uma vítima bem mais grave também. Muito bem, 8h26, ponto de vista, falando sobre o Maio Amarelo, mas consequências das nossas atitudes que leva muitas vezes ao desespero, ao choro, à tristeza, à angústia, porque muitas vezes se ceifa uma vida. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Programa Ponto de Vista. Rádio Coração 95,7 FM. Expresso Dourados, Campo Grande, informa a hora certa. 8h25. Transporte de passageiros e encomendas entre Dourados e Campo Grande, via Maracaju e Nova Alvorada do Sul. E agora Carapó e Amambai. Fone 3032-9050 e 99884-5633. Expresso Dourados, Campo Grande. A Açutelha completa sua primeira década e nós da família Açutelha estamos radiantes por essa trajetória cumprida com muito esforço, avanços, conquistas e uma ótima relação entre nossa equipe e nossos clientes. Aqui você encontra tudo o que precisa para sua obra e oferecemos pagamento facilitado, entrega rápida de materiais e uma equipe de profissionais prontos para atender você. Visite-nos e venha conhecer o futuro na sua melhor forma. Avenida Marcelino Pires, 7055 em Dourados. Telefone 3420-3200. Acesse açutelha.com.br. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu.
capítulo 437 do Catecismo da Igreja Católica nos diz: José foi convidado por Deus a levar para sua casa Maria, sua esposa, grávida daquele que nela foi gerado pelo poder do Espírito Santo, para que Jesus, chamado Cristo, nascesse da esposa de José na descendência messiânica de Davi. Ano 2021, dedicado a São José, que ele rogue por todos nós. Sou teu José, simples José, e nada mais. A Cooperplan Projetos Ambientais e Topográficos oferece desde 1991 serviços com tradição e profissionalismo para empresários e produtores rurais, com atividades nas áreas de cadastro ambiental e rural, curva de nível, georreferenciamento, levantamentos, licenciamentos, desmembramento e remembramento de áreas e projetos de recuperação de áreas degradadas. Cooperplan em Dourados, Rua Aziz Haslen, 66, Jardim Clímax. Telefone 3426-6447. Acesse cooperplan.com.br. A Ferragista, tudo que você precisa em ferramentas e utilidades para sua casa ou empresa. Contamos com estacionamento próprio. A Ferragista, ao lado da Igreja do Relógio. WhatsApp 996368531 e fone 34214681. Joias legítimas em ouro e prata. O melhor lugar é nas Joias Nápoles, onde você encontra alianças, anéis, gargantilhas, brincos, pulseiras, relógios de várias marcas importantes. Joias Nápoles, o endereço certo para presentear em ocasiões especiais. Melhor preço e atendimento. Rua Nelson de Araújo, 547. Fone 34219421. Centro de Dourados. Laboratório Health Labor informa a hora certa. 8h29. Laboratório Health Labor, em novo endereço, Rua João Rosa Góes, 1095, próximo ao Hospital Santa Rita. Laboratório Health Labor, resultados que você pode confiar. Fone 3021-6502. WhatsApp 99811-4135. Programa Ponto de Vista. Horas e 30 minutos, ponto de vista, Maio Amarelo. Quem tá ligadinho, Eric Batata, bom dia, abraço pra Mariana, excelente trabalho, tá bom? Mandando um abraço pra você. Obrigada, Eric, Deus abençoe. Nós estamos com a Lucielma, que é enfermeira do SAMU, e nos bastidores aqui ela fez um levantamento interessante. Ô, Lucielma, quando a gente vê o SAMU atrás, vem dando sinal que precisa passar, nem sempre a gente tá preocupado em abrir ala pra vocês, né? É verdade. É muito importante a gente destacar essa informação, que muitas vezes os condutores, na verdade, eles deveriam ter essa informação, né? Está dentro do nosso estudo, né? Quando a gente faz a habilitação, mas como a Mariana já disse muito bem, né? Muitas vezes a pessoa quer tirar essa carteira e não relê mais o código, né? O veículo de emergência, então, quando ele está, seja de saúde, né, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, polícia, todos os veículos tidos como a categoria de emergência, com sinais sonoros e luminosos acionados, a preferência é do veículo de emergência, seja diante de outros veículos, carros, motos e até do pedestre. Então, a preferência é do veículo de emergência. E eu gostaria, assim, de frisar isso, que nós temos muita dificuldade no município aqui de Dourados, da gente fazer essa abordagem à vítima grave, que nós estamos fazendo esse acionamento dos sinais luminosos e dos sinais sonoros, a gente não consegue muitas vezes chegar num tempo mais rápido por conta da não identificação desse veículo pelos condutores, né? Seja que estão com os vidros fechados, com ar-condicionado ou com som, e talvez isso impeça. Mas a gente queria ressaltar e solicitar a colaboração de todos
no sentido de identificarem mesmo, fazer essa identificação através dos retrovisores, né? A abertura muitas vezes da janela para conseguir escutar um pouco o sinal, a sirene. E na identificação desse veículo de emergência, que eles nos dê a preferência de passagem, e essa preferência o condutor, ele ocupa a via da direita e ele abre a via da esquerda para o veículo de emergência passar. Muitos casos, os nossos condutores, né, que eles estão de parabéns, mas a gente acaba costurando, né, vamos dizer assim, o termo utilizado, a gente acaba costurando esse trânsito, um carro para a direita, outro carro para a esquerda, e a gente vai tentando passar de qualquer forma, porque o caso que a gente está indo atender é um caso grave, requer o mínimo do tempo possível para eu conseguir chegar e fazer essa abordagem, essa vítima, e a gente não consegue atravessar o trânsito. Então, frisar mesmo a necessidade dos condutores identificarem os veículos de emergência, fazerem o deslocamento para a via da direita, dando abertura para o veículo de emergência passar na via esquerda. E o pedestre também, a partir do momento que identifica, ele tem que fazer esse retorno, né, de forma imediata, permanecendo nas calçadas, né, porque muitas vezes a gente aciona, né, temos que obedecer sim o Código de Trânsito de Velocidade, porém a gente tem esse acionamento de sirenes e sinais luminosos somente para identificar aquela urgência, daquela necessidade de passar os sinais. Semáforo vermelho, a gente autorizado, devidamente autorizado nesse sentido, não extrapolando o limite de velocidade. E colaboração mesmo dos nossos motoristas, motociclistas, pedestres, ciclistas de Dourados, para que a gente consiga fazer esse atendimento de forma efetiva, o mais rápido possível, deixando, né, causando o mínimo de dano possível nesse paciente, com essa colaboração dos nossos douradenses. Muito bem, excelente observação aí, maravilha. Ô Antônio, nós gostaríamos que todas as pessoas envolvidas no trânsito estivessem aqui, né? Que muitas pessoas são envolvidas no trânsito, né? Que cuida, que fiscaliza, que orienta. Mas hoje está vocês aqui, né? Por causa até mesmo da pandemia. A gente já colocou até 6, 7 pessoas dentro desse estúdio, mas hoje não é possível. Estamos aqui com o nosso distanciamento, mas não deixando um tempo desse passar sem que a rádio comunique o que tem que comunicar, o que está fazendo aqui hoje, que são assuntos seríssimos. O que você gostaria, na sua área, como guarda municipal, de destacar, assim, para melhorar? O que nós podemos fazer para que vocês não peguem muita caneta, vamos dizer assim? Bom, o primeiro passo mais importante, como a Mariana diz, é a educação e a mudança de comportamento, né? Na verdade, assim, nós somos o lado feio do trânsito, o lado ruim, porque é aquele lado em que vai penalizar de forma direta, lá no caso concreto, né? Então a gente vai agir como se fosse assim a última situação, né? Que é ruim você chegar numa situação, muitas vezes você vê uma pessoa que realmente talvez não tem condições, falta de condições financeiras, está numa situação irregular. Mas o agente, ele tem um dever legal de agir. Deparando numa situação de infração de trânsito, ele não agindo, ele pode até ser responsabilizado por isso. É um dever legal que ele tem de agir, né? E a gente vê-se numa situação muitas vezes complicada, né? Você chegar lá, ter que penalizar alguém, você vê a situação talvez da pessoa que não é uma situação, está numa situação já complicada, mas é dever do agente. Ele tem que agir ou ser penalizado. Qual o risco de ser penalizado, né? E para que a gente não precisasse chegar a esses extremos, tanto a engenharia, mas a educação, começando desde da escola, mudando esse comportamento das crianças para que ela se torne uma geração mais consciente, é fundamental, né? Porque popularmente é o que a gente fala, enxugar gelo. Enxugar gelo. Eu penalizo um aqui, aí 10, 12 na mesma situação. E vai indo, vai virando uma bola de neve, né? Enquanto não mudar esse comportamento, essa consciência de que nós temos que cumprir as regras que está no código, seguir ao máximo o que for possível,
infelizmente a fiscalização vai ter que continuar agindo. E não é bom, não é agradável aos olhos da sociedade e também para nós, enquanto pessoas, é ruim se você ficar penalizando alguém. Mas, infelizmente, é necessário. Certo. Agora, Mariane, estamos partindo para o final do nosso programa. Nós temos uma missão aqui também hoje. Existe uma problemática para ser resolvida em frente à Catedral de Dourados. Já é antiga. O que você gostaria de trazer para nós que participamos das Santas Missas, que queremos estacionar o nosso carro bem pertinho da porta da igreja ali e poder entrar? E aí, o que tem que ser feito? O que não pode? Nós tivemos uma reunião, né, com o Padre Rubens, junto com o prefeito Alain, com a comandante da guarda, que hoje o Barreto representa aqui, para tratar dessa questão. A gente entende a dificuldade de mobilidade de algumas pessoas, mas o calçadão, a calçada, ela é para o pedestre. Isso não tem vírgula no código, é calçada, pedestre, ponto. Não tem um meio termo. E o que a gente tem alertado, tem conversado, e vamos iniciar uma campanha hoje, né? O Barreto vai iniciar junto com a Guarda Municipal a campanha hoje. Hoje na Catedral, né? Isso, educativa, no local, para informar, porque é aquilo que a gente vê um veículo, daí o outro vai lá e acha que pode, para também, porque tem espaço, realmente tem espaço, mas o que a gente alerta sempre é assim. A gente sabe que no término da missa sai todo mundo junto, fica uma movimentação, às vezes conversa ali na frente, aí um veículo dá ré, pode acontecer um acidente e acabar com a alegria daquele momento, né, que é estar celebrando ali. Então, não é regular estacionar no calçadão. Haverão vagas, sim, para idoso e deficiente, ali próximo à parede da catedral. Após o término daquela reforma que está tendo, o Padre Rubens vai nos sinalizar que terminou e nós vamos lá pintar, deixar tudo com a placa de idoso e deficiente apenas, e porque são as pessoas que têm mais dificuldade de locomoção. Porque se a gente parar para analisar num todo, aos domingos não tem cobrança de estacionamento rotativo, no sábado à noite também não tem. Então, é possível o estacionamento nas avenidas. Tem que caminhar? Tem, mas é assim que funciona. À medida que a cidade vai crescendo, nós não conseguimos mais parar na frente de onde nós queremos ir. Isso é uma realidade. Qualquer cidade grande que você for, é restrito o uso do estacionamento. Não tem como todo mundo parar na frente de onde quer ir. Né? Hoje eu consegui parar aqui perto, mas eu já vim aqui outras vezes, horário de 4 horas, no outro na Paz no Trânsito, com rotativo. Eu não consigo parar, às vezes, na mesma quadra. Eu paro na outra e eu venho caminhando. Isso aí é um hábito, que uma realidade, que nós temos uma frota de mais de 160 mil veículos. As ruas não aumentam, o estacionamento não aumenta. O que vai aumentar é a distância que a gente vai andar. Isso é fato, não tem para onde correr. E pensando nisso e pensando em ter uma harmonia no local, a gente entende que as pessoas estão indo naquele local, né, para celebrar, para ter o seu momento com Deus. E o estacionamento, ele não pode ser um problema. De você sair da missa, ter uma multa em cima do seu veículo, né? Acabou, perdeu a paz rapidinho, né? Perdeu rapidinho a paz. Não é isso que a gente quer, não é essa a ideia do prefeito. E nessa reunião foi acordada uma ação educativa para que as pessoas sejam conscientizadas que ali não pode, porque às vezes a pessoa vê outro veículo, costuma sempre fazer, né? Porque não tem ninguém, tá tranquilo e para, mas não pode. Não é para estacionar. Não é para estacionar. Não é. E aí a gente vai, a Guarda Municipal vai estar fazendo esse trabalho educativo durante todo o mês de maio, com início hoje à noite, né, Barreto? É isso? Sim. Na verdade, assim, mesmo havendo esse período educativo, o que eu peço? Não estacione lá em maio. Pelo amor de Deus, não estacione. Né? Por mais que vai ter uma orientação, nada impede. Eu não posso impedir o agente que estiver lá de lavrar o auto. Se lavrar o auto é legal. Por mais que estejamos num momento de orientação. O que a gente pede, assim, que já evite desde hoje parar naquele local. Outro ponto a ser
elencado é que as vagas que forem destinadas ao idoso e ao portador de necessidade especial é para aquele idoso e para aquele portador de necessidade que tenha credencial. O simples fato do veículo, da pessoa ser idosa, ela tem que ter essa credencial. Salvo me engano, ela não tem nenhum custo, né, Mariana? Para tirar a carteirinha, onde tira? Na Getran. Na Getran? Isso. Não tem nenhum custo e o idoso a partir de 60 anos. Tá certo, aí a informação ali fica ali no terminal rodoviário, no piso superior, né? Sim. É grátis, né? A pessoa vai retirar, vai emitir a sua carteira e ela pode estacionar, usufruir dessas vagas, né? É uma fiscalização que nós já estamos fazendo na área central e a tolerância é zero. Veículo estacionado em vaga de idoso e vaga de portador de necessidade especial serão autuados, certo, independentemente da situação que esteja acontecendo, né? Porque realmente são poucas as vagas, né? E tem que estar disponível para o idoso. Quem precisa parar próximo da loja, próximo da farmácia é o idoso ou o portador de necessidade. A pessoa, vamos dizer, normal, ela pode andar um pouquinho. Pode andar. Né? Então, a partir de hoje, às 19 horas, as equipes que estão escaladas na Praça Antônio João, eles vão estar entregando deixando um folheto, vão deixar no veículo, tá? Se o condutor, na hora que sair da missa, tiver alguma dúvida, ele pode procurar o agente, ou da guarda, ou da Getran, para estar se informando. É uma orientação da penalidade que ele pode estar sofrendo, tá? Então, a gente vai orientar hoje à noite, amanhã nas missas do domingo, desde as 6, acho que às 6, às 8, às 10, às 19. Durante a semana também, acho que nós temos às 11h10, se eu não me engano, e às 19 horas. Tem. Então vai estar sendo feita essa orientação. E durante o dia todo, o agente ele vê um veículo ali, mesmo que não seja em horário de missa, estacionado na praça, vai ser deixado este pedido para que não deixe mais. Tá certo. E a partir de junho, aí será intensificada a fiscalização. Aí não terá mais a orientação. Porque já partimos de um pressuposto que foi feito aquele trabalho prévio, que todos, assim, em tese, todos já sabem que não pode, mas a gente acaba deixando, né? Que vai ser sancionado. Aí nós temos um problema ali, que a pessoa tem que ficar atenta, a pessoa que frequenta a catedral ou quem tem esse hábito, que é o transitar, né? Nós temos a infração do estacionamento. Estacionar no caso, se a pessoa estacionar na vaga que for destinada ao idoso lá na próxima catedral, é uma infração. Infração gravíssima. Não é dele nem um minuto. Agora, se ele estacionar fora dessa vaga, vai ser estacionar no canteiro, na calçada, nos parques públicos, né? Aí, a infração do transitar. Essa é uma infração pesadíssima. Ela é gravíssima, multiplicada por 3. Tá? Ela vai dar hoje, mais ou menos, em torno de R$880. Então, você transitar com o veículo no passeio, na calçada, né? Então, a gente vê muitas vezes pessoas que vêm pela Joaquim Teixeira Alves, entram pela calçada para acessar a Avenida Marcelino Pires. Eu entrar com o veículo, parar na frente da catedral, para embarque ou desembarque, isso aí é o transitar. Isso a gente pede, pelo amor de Deus, que evitem esse comportamento, que é uma infração gravíssima, multiplicada por 3, que vai dar a suspensão da CNH. Provavelmente. Meu Deus do céu. Muito bem, a igreja é assim mesmo, ela é sábia. Primeiro, ensinar, né? Esse é o papel do cristão, né? Ô Mariana, eu queria que você deixasse, eu vou finalizar com todos, mas algumas dicas. Tem um panfleto muito bonito aqui do Maio Amarelo e tem umas dicas importantes. Você poderia trazer para nós? Sim, nós temos dicas, na verdade todo mundo já sabe essas dicas aqui, para lembrar, né? É para lembrar. É só para lembrar, né? Para utilizar o cinto de segurança. Então, hoje a gente não sai sem máscara. Parece óbvio, né? Não sai sem máscara, né? Você não entra nas lojas sem máscara, não né? entra. Então não entra no carro, entrou no carro, cinto. Sim. Não pode esquecer. Lembra de colocar a máscara, de usar o cinto. Não beber e dirigir, ou seja, o álcool você passa na mão, assim, você pode entrar no carro, mas se você beber, aí pronto. Nada de carro. Não pode. Né? Enquanto estiver dirigindo, não utilizar o celular. Já falamos aqui. O risco, né, que as crianças na cadeirinha, a gente teve uma alteração na legislação, né? Criança com 1,45, né? Ela conseguindo colocar o pezinho no chão, encostar e pôr o cinto, aí joia. Sim, não consegue, cadeirinha. Tá. Não ultrapassar a velocidade permitida,
que é aquilo que eu falo, a velocidade ela agrava o risco do acidente, diminui o seu tempo de frenagem, de parada, os seus reflexos, né? Respeitar as vagas especiais de estacionamento, que é o que o Barreto acabou de falar também. Não é sua nem por um minuto, não é um jeitinho, não é rapidinho. A vaga do idoso e da pessoa com necessidades especiais. Dar preferência ao pedestre, né? Na travessia, na faixa, o pedestre também de preferência atravessar sempre na faixa, para que ele tenha a preferência dele também. O motociclista, utilizar o capacete, fechar a jugular aqui embaixo, porque senão o capacete voa, também não adianta nada. Baixar a viseira, são questões de segurança. Não ultrapassar o sinal vermelho, o avanço do sinal vermelho em Dourados está uma coisa absurda. Ah, é? Absurda o que as pessoas não respeitam. E é uma coisa perigosíssima, né? Tem gente que fala assim, mas como que consegue, no horário de pico, avançar o semáforo? Pois consegue. Eu não sabia dessa informação. Só fazendo um gancho nessa fala do semáforo da Mariana, essa alteração que entrou em vigor agora dia 12 no Código de Trânsito, essas mudanças que passaram a vigorar, ela traz uma previsão do livre à direita. E muitas pessoas acham que simplesmente por estar na legislação lá, que o avanço do semáforo vermelho na conversão à direita é permitido, ele tem que ter sinalização autorizando. Então, por exemplo, aqui em Dourados, né, Mariana, não tem nenhum semáforo, que é permitido o avanço de semáforo para conversão à direita. Quando houver, vai ter uma sinalização específica lá, que essa alteração do código ela é bem clara. Não constitui infração de avanço de semáforo vermelho, né, quando sinalizado. Então tem que ter a sinalização lá, e as pessoas muitas já estão achando que pode. Eu vou, por exemplo, aqui na Marcelino com a Coronel Ponciano, né? E o semáforo tá vermelho para mim na Marcelino, eu quero converter à direita, eu converto. Tem que ter a sinalização autorizando, senão é infração de trânsito. Muito bem. Exatamente. A última dica qual é? E a última, seja sempre educado. Isso muda tudo. Então, se você utilizar da sua educação, do respeito e responsabilidade no trânsito, muda tudo, com certeza. Como diz o meu amigo Ferruz, respeito é sempre importante em todos os lugares, né? Exatamente. Respeito, educação, empatia, atenção e responsabilidade. Mariana, você como presidente da AGETRAN, queremos assim parabenizá-la pelo trabalho e conte com a Rádio Coração. Qual a sua mensagem final aqui no programa Ponto de Vista, aqui que abordamos tantos assuntos no Maio Amarelo? Quero deixar uma mensagem em primeiro lugar, quero falar que ninguém faz tudo sozinho, né? Então eu tenho uma equipe que está aqui ouvindo, o Eric já mandou uma mensagem aí, o WhatsApp tá bombando aqui. Que bom, hein? Um abraço a eles. É uma equipe empenhada, sabe? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas tem tudo isso, a gente vai para uma beleza educativa, aparece gente, tudo quanto é lá. Mas assim, lá todo mundo veste a camisa, sabe? As pessoas estão com a gente, estão empenhadas, amam trabalhar com o trânsito, estudaram para isso. Nós temos especialistas lá dentro, os agentes de trânsito, técnicos, que vivem, respiram isso, sabe? E as pessoas estão muito empenhadas. Eu não vou citar o nome de todos para não correr nenhum esquecimento, mas agradecer essa equipe que tem sido ali um alicerce, tem sido meus braços, assim, a cada dia para a gente permanecer. Todos os parceiros que também fazem esse número, dá aquele visual de tanta gente, mas é porque o SAMU tá lá com 2, 3 pessoas, Corpo de Bombeiros também, as autoescolas, né, que tem esse papel importante na formação, também abraçaram a campanha do Maio Amarelo, o Detran, parceirão também nas campanhas, SESC Senat, PRF, CCR, Polícia Militar, Guarda Municipal e todos que querem. A rádio é uma parceira, nós estamos aqui hoje, isso é uma honra, é uma alegria muito grande de poder trazer o tema trânsito assim num horário tão bom. Nobre, né? Nobre. Nossa, é muito importante. Então, assim, todos os parceiros, todas as pessoas que entendem a importância desse tema, que ele não é meu da AGETRAN, entendeu? Ele é a minha responsabilidade como órgão executivo, mas é um tema nosso, né? E deixar essa mensagem de que todos pensem bem as suas atitudes no trânsito, que as pessoas entendam a responsabilidade que está
sobre cada um que coloca, que entra no seu carro, que sobe na sua moto, que sai para pedalar, quem é pedestre, porque a maioria hoje das abordagens que a gente fez no centro mesmo, a maioria dos pedestres são condutores. Quando ele está no carro, ele não respeita o pedestre, mas quando ele é pedestre, ele quer que o condutor seja respeitado. Então, que as pessoas vivam o trânsito no momento em que estão no trânsito, não vivam pensando em outras coisas, mas que elas tenham essa responsabilidade de voltar para casa em segurança. Esteja ali de verdade, né? Exatamente. E a nossa Lucielma, da enfermeira do SAMU, qual que é a mensagem? Agradecendo e parabenizando toda a equipe de vocês também pelo trabalho brilhante que é salvar vidas também. Exatamente. Em nome de toda a equipe lá do SAMU, em nome do meu coordenador, que não pôde estar presente, está em outra atividade, Dr. Sandro Barreto, nosso coordenador de enfermagem, Ronaldo Sobrinho, e de toda a equipe, eu quero agradecer essa oportunidade de a gente trazer aqui esse tema, da gente poder explanar um pouco do assunto, conversar, deixar sempre o nosso serviço à disposição da população através do 192, que é um serviço gratuito, acessado de qualquer telefone celular, telefone fixo, né? Então a gente reforça, né, que estamos lá disponíveis para fazer o atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar que for necessário. É claro que a gente gosta de prezar pelas atividades, pelas ações educativas, né? Que, como a Mariana disse, nós estamos nessa parceria. Então, se trabalharmos muito bem isso diante da população, as nossas atividades, nossas ações educativas e a população com atitudes, né, responsáveis, né, com respeito às leis de trânsito, nós não vamos, né, precisar chegar ao nível, né, a redução do trabalho do SAMU vai ser bem menor, né? Então, talvez, né, essa parceria serve exatamente para isso, né? A Getran está fazendo a sua atividade, muitas vezes precisar da caneta do Barreto também, né? Que não é muito, a gente tem um pouco de receio, mas às vezes essa caneta também é necessária. E o SAMU vem depois, né? Então, se as ações de prevenção não deram certo muitas vezes, né, por irresponsabilidade, muitas vezes até da própria população, como nós já vimos nos estudos, o SAMU está disponível para ser acionado e para nós atendermos vocês. Gostaria só de frisar, pedir uma atençãozinha, que a gente tem uma certa dificuldade, eu gostaria de pedir para a população, ao ligar 192, essa ligação, ela cai num atendente que vai fazer o registro, né, do que está acontecendo, do endereço, né, a informações básicas. Essa informação, ela é bem rápida. Essa sua ligação, ela é transferida para um médico regulador. E esse médico que vai definir qual o recurso necessário para esse atendimento do paciente. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que quando a população precisar do serviço do 192, que tenhamos um pouquinho assim mais de calma, um pouquinho mais de paciência, de entender que essa informação que você está passando ali naquele momento para o médico regulador não é uma perca de tempo, ao contrário, aquela informação, se você passar da melhor forma possível, vai ajudar o médico a identificar a gravidade daquele paciente, daquela situação, enviar o recurso necessário, porque nós temos recursos diferenciados para cada atendimento. E no caso de um atendimento mais grave, ele consegue definir ali naquele momento o recurso exato para estar sendo encaminhado e fazer esse atendimento de forma efetiva a esse paciente. Muito importante essa observação. Obrigado, Lucielma. Tem uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Ótimo final de semana. E o Barreto? Qual que é a sua mensagem final? Estamos bem no finalzinho do programa, já agradecendo e colocando a rádio à disposição também da Guarda. Primeiramente, em nome da comandante da Guarda Municipal, supervisora Graziela, a gente agradece o espaço. Pedimos para que a população tenha um pouco de paciência, que muitas vezes nós temos uma demanda, a pessoa liga no 199, no 153, e a gente não consegue atender na hora, em virtude da demanda que tem, principalmente nos finais de semana. Mas que na medida do possível nós vamos atendê-los, né? E para as pessoas que usam, frequentam a Catedral de Dourados, que estaciona o seu veículo ali na via, procure otimizar o uso do veículo. Talvez eu vou em 3, 4 pessoas da mesma família, eu posso usar um veículo só em vez de 2 ou 3. Uma ótima... Acaba sobrando espaço para os demais, né?
E o calçadão da praça, quando estiver regulamentado, deixar pro idoso e pro portador de necessidade que realmente precisa, tá? A gente certo. agradece, deixamos a mensagem para que toda a população douradense tenha um pouco de paciência no trânsito. Isso já vai ajudar bastante. Maravilha. Obrigada, Antônio, da Guarda Municipal. A Maria de Lourdes Albuquerque diz abraços para o Osair, parabéns pelo programa. E ela também está parabenizando a Mariana, beijos para você também. Gente, tivemos aí paz no trânsito, ponto de vista, paz no trânsito, manda um abraço pro Juscelino e pro Ferruz, que estão assim, rezadamente aqui toda quarta-feira. Parabéns para vocês, trazendo sempre convidados, né? Assim como a maioria já esteve aqui. Alexandre, muito obrigado. Mais um ponto de vista. Semana que vem, se Deus quiser, o nosso amigo Padre Fernando estará aqui. Vem aí o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti. Tchau. Rádio Coração, há mais vida no seu rádio. Expresso Dourados, Campo Grande, informa a hora certa. 8h57. Transporte de passageiros e encomendas entre Dourados e Campo Grande, via Maracaju e Nova Alvorada do Sul. E agora Carapó e Amambai. Fone 3032-9050 e 99884-5633. Expresso Dourados, Campo Grande. Móveis Plaza, bom gosto e economia. Show de prêmios Móveis Plaza. Compre na Móveis Plaza de Itaporã e Douradina e concorra 10 bicicletas e uma moto 0 km. A Móveis Plaza vai presentear você. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom e concorre o ano todo a vários prêmios. São 10 bicicletas e uma moto 0 km. Na Móveis Plaza, você encontra as melhores opções para deixar a sua casa ainda mais linda e aconchegante. Venha para Móveis Plaza. A sua casa vai amar. Em Itaporã e Douradina. Visite a Móveis Plaza, o melhor do seu lar. Coronavírus, evite o contágio.